Senhor Presidente Alcides, presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, Dr. Borges, e demais componentes da diretoria dessa casa, eu queria dizer que sou profundamente grato por essa oportunidade, que eu jamais sonhei tão emotivo. Eu tinha uma certa ansiedade, achei que ninguém viria. Mas vieram tantos, tão queridos, e alguns de tão longe, que se saudade mata, eu quase estou com medo. De verdade, eu, sem dúvida nenhuma, essa noite, estou vivendo uma das grandes emoções de reencontrar pessoas na grande caminhada da vida, que é o propósito de deixar algum rastro da caminhada que a gente fez. Pessoas muito queridas entre os amigos, entre alunos das primeiras turmas, colegas de república, pessoas com quem a gente dividiu momentos jovens, momentos difíceis, momentos felizes também. Eu queria dizer e repetir que essa, para mim, é uma noite muito especial desse meu ano 90. Sem dúvida, está entre os grandes momentos. Acho que preciso até fazer mais um livrinho. De verdade. Eu sou muito grato à direção desta casa, o Centro de Ciências, Letras e Artes, por essa oportunidade, pela dedicação com que fizeram o anúncio que trouxe essas pessoas até aqui, nessa noite. É de grande significado para mim, na minha história, o Centro de Ciências, Letras e Artes. Talvez poucas pessoas dos que estão aqui, tanto pela idade como pela oportunidade, possam ter ideia do papel importante, mais importante na medida em que se recua no tempo, desta instituição. Quando cheguei muito jovem, com 23 anos, a Campinas, um dos lugares que eu frequentei e que foram extremamente importantes, e se houver tempo, eu conto alguns dos episódios que têm a ver com essa instituição e com a importância que tiveram. Nas minhas buscas pelas ideias do mundo, pelas ideias das filosofias, eu estive em contato com um filósofo que na época era muito importante, e eu o trouxe a Campinas, para o Centro de Ciências, Letras e Artes. E aqui promovi, nos anos 50 ainda, no fim dos anos 50, uma série de palestras, e fomos buscá-lo em Curupira, porque esse filósofo, casualmente, com quem eu entrei em contato, tinha comprado o último pedaço do sítio daqueles vinhateiros caminhados. Foi um filósofo, e de repente me disseram que era um grande filósofo que tinha comprado o velho sítio dos Caminhados, o que sobrava do sítio dos Caminhados, que cultivavam uvas. Pois eu quis saber quem era, e era realmente um grande filósofo. E eu tive a sorte de poder trazê-lo de Curupira toda semana para fazer uma conferência no Centro de Ciências, Letras e Artes no fim dos anos 50. Não, ainda antes. No fim,
57 em 1956. Foi esta instituição que abrigou um curso de filosofia dado em uma meia dúzia de vezes, em que esse autor fomos buscá-lo em Curupira, onde estava o sítio dos velhos, ou melhor, o velho sítio dos velhos caminhados. Mas há uma série de outros episódios em que o Centro de Ciências foi extremamente importante na pequena história, na modesta história da minha vida. Quando cheguei aos 23 anos, eu vinha da PUC do Rio de Janeiro e da Rua Maria Antônia, da USP, onde se travavam grandes embates, tanto na ciência quanto nas ideologias políticas, fervia. Mas cheguei em Campinas e encontrei uma cidade muito mais pacata, muito mais serena, onde a gente precisava esperar aquela pachorrenta carroça puxada por um ou dois burros, que precisava atravessar a ponte sobre a estrada de ferro, e lá em cima ficava um caboclo que virava a placa: siga ou pare. Era a Campinas que eu conheci em 1953. Nenhuma das avenidas havia sido aberta, mas aí estava o Centro de Ciências, Letras e Artes, onde aconteciam as coisas importantes em matéria de ciência, de letras e de artes. Era aqui que aconteciam as coisas. E aqui aconteceu um episódio que acabou por mudar ou dar um rumo diferente à minha vida. Quando chegado em 1953, para completar o curso que eu estava fazendo no Rio de Janeiro e na USP, que era de matemática, que incluía física, porque não havia ainda cursos separados de física, a não ser na USP. Aqui, então, se realizavam as conferências mais importantes da região. Aqui estava a única universidade do interior de São Paulo, onde só outra existia, que era de Piracicaba, que era a mais velha, a Luiz de Queiroz. Aqui estudavam os jovens de todo o interior de São Paulo. Mas, numa das primeiras vezes que vinha ao Centro de Ciências, vi anunciado que viria um especialista em astronomia para mostrar alguns diapositivos, alguns slides. Pois é, mas aqui aconteceu alguma coisa que foi extremamente importante. Convidaram, eu não sei por parte de quem foi a iniciativa na diretoria do Centro de Ciências, mas convidaram o presidente da Sociedade Interplanetária Brasileira, CIB. E esse senhor, que era um engenheiro civil, veio e trouxe e mostrou coisas que a gente nunca tinha visto. Mesmo vindo da PUC do Rio e da USP de São Paulo, nunca tinha visto uma série de imagens projetadas através dos slides do projetor, que traziam imagens das galáxias que haviam sido tiradas nos grandes telescópios, principalmente dos Estados Unidos. Estava sendo montado nesse momento o Hale telescópio, o grande telescópio, cuja montagem ficou até interrompida, prejudicada pela Segunda Guerra Mundial. Mas só as primeiras fotografias que vieram depois do fim da Segunda Guerra nunca haviam sido vistas
meus colegas da matemática e da física do Rio não tinham visto. Eu nunca vi isso lá. Nunca tinha visto isso na USP. Mas vi numa projeção feita por esse convidado que veio da Sociedade Interplanetária Brasileira, que se chamava Thomas Bohm. E eu vi pela primeira vez coisas que me deixou irrequieto. Não tive mais sossego depois daquilo. Eram as primeiras grandes imagens das grandes galáxias fotografadas nos grandes observatórios e que, por força da guerra, não se tinha aqui nem projetores e nem chegavam. Então era uma espécie de coleta daquelas coisas que haviam sido acumuladas e das quais o Brasil havia sido privado durante a Segunda Guerra Mundial, que começavam a chegar. E nessa ocasião em que essa projeção foi feita aqui, eram poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Vi pela primeira vez, então, as fotografias das grandes galáxias tiradas nos grandes observatórios, especialmente dos Estados Unidos. Depois disso, eu disse, bom, eu quero ver isso de perto, eu quero saber disso. Fui falar com o conferencista e ele me disse, olha, se você estiver interessado, venha a São Paulo, que nós temos um grupo que tem muitos projetos de telescópio. E eu quero ver onde é que é. Era na rua 7 de abril, a sede da Sociedade Interplanetária Brasileira. E lá fui recebido por vários engenheiros que faziam aquilo como amadores e me deram a oportunidade de ver, rever, examinar uma porção de projetos de telescópio. Eu voltei ainda uma vez e quero ver isso mais de perto. E trouxe então um projeto de um telescópio viável. Era um telescópio, a máquina, o equipamento óptico, era o projeto. Era um telescópio de 2 metros de foco e 20 centímetros de abertura do espelho. Pois bem, eu quis conhecer melhor, estudei o projeto, discuti com aqueles que me mostraram coisas que eu não conhecia, nem nunca tinha visto nada disso. Resolvi assumir aquele telescópio. Levei para amigos das indústrias Rohde, me ajudaram a destrinchar se aquilo era possível, fazer aquelas engrenagens, aquelas coisas. Resolvi fazer. Bom, é uma história mais complicada, eu não vou contar tudo, mas disso resultou, então, a montagem da parte mecânica, conseguida a estrada de ferro paulista, a montagem do tubo e, enfim, a parte ótica, quando eu a trouxe, precisava pagar. Mas havia na minha turma uma solidariedade com a minha ideia e que foi encarnada por essa minha ex-colega, Avani Saladini. Se você assume o telescópio, nós assumimos pagar a parte óptica. Consegui, da Companhia Paulista de Ferro, de Estradas de Ferro, que fizesse de graça o tubo e os acessórios para abrigar a parte óptica. Em 1955, no alto do prédio da PUC, inauguramos o primeiro telescópio daquele porte na região. Ato contínuo, o reitor me convidou para instalar a disciplina. Só que agora você precisa fazer alguma coisa com isso? Bom, alguma coisa eu faço. Então você assume uma disciplina chamada cosmografia. E eu tive que arrumar um amigo engenheiro para assumir enquanto não saía o meu diploma.
e ele ficou durante uns anos, era um engenheiro Pedro Rivers, do Departamento de Estradas de Rodagem e depois da Prefeitura, que foi então colocado para que eu pudesse ainda completar o diploma e assumir a carreira. Tenho ainda a portaria de nomeação do reitor dessa primeira disciplina de cosmografia, e fui dela o primeiro professor, só que desesperado para estudar e descobrir o que a gente fazia com isso. E foi uma atividade. Mas é o que eu queria ressaltar aí, é que isso foi possível, porque aqui nesta instituição eu pude ver pela primeira vez um show de imagens que eu nunca tinha visto antes, mesmo tendo estado na PUC do Rio e na USP de São Paulo. Foi, portanto, aqui no Centro de Ciências que aconteceu. Bom, isso tem a ver, então, com alguns dos episódios que estão na minha ligação com a astronomia. Bem, essa disciplina se destinava especialmente aos professores de geografia, que tinham a obrigação de ensinar sobre elementos de cosmografia. Bom, esse foi, digamos, o momento inicial. Mas há outros momentos em que o Centro de Ciências foi particularmente importante na minha carreira. Eu há pouco falar, professor, tem um colega? Há muitas coisas. É que eu andava muito curioso com as coisas da filosofia. E como eu estava dizendo no início, casualmente um grande filósofo, autor de muitos livros, comprou-se um pedacinho do sítio que sobrava dos Caniaco, da uva dos Caniaco em Curupira. Mas é mesmo. Fui lá ver. Era realmente um grande filósofo. Era um homem que tinha estado dando aula de filosofia nada menos do que em Princeton. Eu quis então ver isso de perto. E me tornei discípulo desse professor. Bom, quando me entusiasmei por isso, digo, o senhor pode dar um curso em Campinas? Ele disse, se você me vem buscar em Curupira, eu vou. Nós vamos buscá-lo em Curupira e vamos levá-lo ao Centro de Ciências, Letras e Artes em Campinas. E então, ainda no fim dos anos 50, o curso de Filosofia Universal do professor Humberto Roder foi dado aqui no Centro de Ciências, Letras e Artes. É verdade que o tempo fez na cidade modificações muito grandes, e é verdade que nos tempos de hoje, o lugar em que ficou situado o Centro de Ciências faz com que muita gente não venha ou tenha receio de vir à cidade. Não por culpa do Centro de Ciências, mas por culpa, talvez, de uma coisa mais complicada que resultou na degradação do centro da cidade. E as pessoas não têm a mesma disposição de sair de suas casas, por várias razões. Mas queria dizer com esses dois exemplos, o Centro de Ciências, Letras e Artes é uma instituição a que a cultura de Campinas e da região deve muito. E essa é uma das razões por que esses livros meus são inteiramente doados para que alguma coisa resulte em proveito de tantas necessidades desta instituição. Queria, mais uma vez, agradecer muito à direção do Centro de Ciências, ao zelo especial do Dr. Alcide, que se empenhou pessoalmente nisso. Não só ele inventa as coisas, ele vai e faz. Presidente, muito obrigado, e a diretoria toda. Eu fico muito
que tantas pessoas viessem, e alguns de tão longe, saibam que realmente eu estou vivendo um momento extremamente emotivo, a ponto de ficar meio em dúvida. Se a gente, será que aguenta? Muito bem. Eu queria dizer que fiquei também muito grato a essas pessoas, à instituição e às pessoas que vieram de tão longe, que se submeteram a ficar na fila para obter os rabiscos desse velhote. Muito obrigado. E no próximo livro vou falar muito de vocês e dessa reunião. Realmente brilhante, né, essas palavras muito elucidativas, resgatando inclusive momentos aqui do nosso Centro de Ciências e Artes, que a gente até desconhecia. É uma história realmente muito longa, né, de 118 anos agora este ano, e com muitas passagens, muitas realizações, muitos eventos. Bem, agradecendo ao professor Dr. Caniato por essa gentileza, por esse gesto generoso de dedicar esses seus 2 livros, né, os mais recentes que ele produziu, toda a renda da venda que nós obtivemos hoje, então, reforça o minguado, sempre minguado, caixa da nossa instituição. Eu quero registrar aqui que se justificou através de mensagem eletrônica, né, através do e-mail, o professor, o doutor Jorge Alves de Lima, presidente da Academia Campinense de Letras, justificando que ele tinha um compromisso em São Paulo na Academia Paulista de História. E por isso não poderia estar presente. Então, o que ele lamentava muito. Mas, ao mesmo tempo, me pediu para convidar formalmente ao Dr. Caniato para fazer uma palestra como aquela que ele acaba de pronunciar lá na Academia Campinense de Letras, com o ritual, não sei se tem livros, mas também com a possibilidade de aquisição dos livros do Dr. Caniato lá, pelos imortais que não puderam vir aqui hoje. Hoje está havendo uma sessão do Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Campinas, né, que reúne os historiadores, né, e lá na Academia Campinense de Letras. Então, o professor Fernando Abrão me pediu também para justificar a ausência dele, assim como sua esposa, dona Eliane, professora e doutora Eliane Bonelli, e também justificaram o senhor Sérgio Eduardo Montes Castanho, também imortal daquela academia, que foi colega do Dr. Roberto Caniato, tempo do magistério lá na Universidade Católica de Campinas. Hoje, o embaixador Geraldo Musi também enviou uma justificativa, e assim como a Romilda Casiste, que também pertence ao Instituto de História. Ela gostaria de estar presente. Então, nessa sessão da Academia Campinense de Letras, todos eles poderão ter então essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, né, inclusive de acesso a essas obras, né, que vocês vão ver que elas são muito valiosas em termos de informações, de fatos históricos, são obras muito ricas. Né? Eu tenho um pedido aqui de uma ex-aluna do professor,
que preparou uma pequena homenagem para o professor Rodolfo. Eu tenho aqui um pequeno texto enviado pela Teresa Andrade, vocês alunos, todos os alunos do professor Daniel, em 1973, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Eu tenho aqui um textinho que ela me enviou. Até mesmo a lua, sem luz própria, ilumina a terra, emprestando-nos a luz do sol fonte maior. O professor Daniel foi, da turma de 1973, do curso de graduação em Física de Rio Claro, nossa fonte maior. Emprestou-nos a sua luz, que brilha até hoje, para que pudéssemos brilhar cada um na sua área de especialização. E também iluminou muitos professores dos ensinos básico e médio, através de seus livros e personagens, destacadamente o Joãozinho da Maré. Disse que não se vê a honra, mas é visível uma honra dolorosa. Parabéns, professor Daniel. Uma honra dolorosa e calorosa. Muito obrigada por fazer parte de nossas vidas. E aceita aquele arranjo com um carinho da sua turma de 1973. Vou dar a palavra aberta e nosso secretário-geral talvez queira falar um pouquinho, mas Eu queria simplesmente acrescentar, porque por generosas palavras do presidente, eu não chamaria esses livros de obras. Não são obras, são uns livros, uns livrinhos, que contam uma caminhada. Não tem nenhuma pretensão, nem literária, nem científica, mas pretendem ser o olhar atento que buscava entender as coisas ao longo de toda a caminhada da vida. Não tem nada de heróico, nada de extraordinário, mas são uma olhada por todo o longo caminho desses 90 anos. E procurando olhar e entender o mundo. Mais uma vez, eu queria dizer que fiquei muito tocado, especialmente por essas pessoas, por algumas das pessoas, meus amigos, meus ex-alunos, que vieram de tão longe. Lá do Rio de Janeiro, a Noeli veio de lá, de tão longe. Você queria falar alguma coisa? Boa noite a todos. Eu sou a mais nova aluna do professor Caminhada e também trabalho com o filhinho dele, com o Joãozinho da Maré. Praticamente que todos os dias, a avó mesmo está falando do trabalho de ontem. A contribuição do professor, dos textos do professor, principalmente com o Joãozinho, que é o começo de tudo no trabalho que eu faço numa rede municipal lá no Rio de Janeiro, com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu não vim sozinha. Eu trouxe o abraço de alguns que ainda estão presentes aqui nessa terra e outros que já foram. Do Joãozinho e principalmente do professor João Canali, que não está presente porque está ministrando cursos numa prova que vai acontecer em maio, em que abrange todas as escolas do Brasil e todos os grupos organizados que queiram participar, mostrando a beleza do cosmos, a importância do cosmos e principalmente o cuidado que a gente tem que ter com esse pequeno planetinha que nós vivemos. Porque ninguém pode puxar o filho da sirene do ônibus e pedir: seu motor, como a turma fala hoje. Eu ando muito de ônibus, mesmo com a minha bengalinha subindo e descendo. Para que eu quero saltar porque eu não posso mais ficar, não quero mais morar aqui na Terra. Queremos morar onde? Se fala muito em educação ambiental. Se fala muito em agir
da 21, eu era na época chata. E agora se fala das metas dos anos 30. Nada mais é do que cuidar do pouco ainda que nós temos, para que nós possamos olhar a beleza da lua. Eu vim de Magé, no Rio de Janeiro. Cheguei hoje de manhã e volto depois para o Rio de Janeiro. Agora, se fosse para ir à lua e eu pudesse, eu iria. Eu passo a palavra agora ao nosso secretário-geral, doutor Luiz Carlos Ribeiro Borges. Boa noite a todos. Apenas duas palavrinhas aqui que acho que você pode perder a oportunidade de prestar também aqui na minha parte a devida reverência aí ao nosso querido professor Caniato. Porque, na verdade, nós ficamos divididos aqui para saber qual o aspecto da atividade dele como cidadão brasileiro e campineiro, que a gente poderia colocar em maior destaque. Se seria a condição dele de professor, ou de cientista, ou de cantor lírico, grande cantor lírico que tanto até abrilhantou aqui o nosso palco, aqui o nosso auditório aqui do CCLA, ou enfim a sua condição de escritor, que a revista, a tradicional revista do CCLA, que começou lá em 1902, já teve a oportunidade de receber aqui alguns dos textos escritos pelo nosso amigo Caniato. E agora com os livros que ele está nos agraciando aqui, eu tenho certeza que vai colocar ainda em maior destaque aí essa sua condição, essa sua dimensão literária. Mas eu acho que, sobretudo, se tiver que escolher alguma qualidade dele que mereça assim, esse destaque maior, eu acho que é a condição dele de ser humano. Quem tem esse privilégio de conviver com o Rodolfo Caniato, ainda que eventualmente, ainda que não assiduamente, percebe exatamente isso aí, essa sensibilidade que ele tem para as coisas da humanidade. E é isso que ele manifesta também nas atividades assim, que ele exerce, inclusive nessa parte literária. E só para encerrar, eu gostaria de lembrar um episódio que, certa ocasião, ele me lembrou que ele participou da montagem do Guarani, da ópera de Carlos Gomes do Guarani, em 1970, né, professor? No Teatro Castro Mendes, na inauguração do Castro Mendes. E me lembrou também que essa montagem, essa apresentação do Guarani foi objeto de uma gravação feita através de outra figura admirável que nós temos aqui em Campinas, que definitivamente também já se integrou à história da cidade, que é o Henrique de Oliveira. E graças às indicações do Caniato, eu procurei aqui no nosso Museu Carlos Gomes e localizei lá uma cópia dessa gravação, imagino que de alguns anos depois, e fiquei muito impressionado pela qualidade de som dessa gravação, porque eles sabem que em 1970 nós não tínhamos recursos próprios assim, para a gravação de peças teatrais, de apresentações teatrais, como nós temos hoje. Então o Henrique conseguiu esse prodígio de captar aí toda os momentos aí, da íntegra da ópera do Carlos Gomes, agora ali. E temos depois, quando aí o Alcides aqui assumiu a presidência, aí eu lembrei a ele esse episódio, né? Olha, nós temos até uma cópia, acho que o Rodolfo tem outras cópias aí.
E como o Caniato lembrou aqui, o Alcides ele não só concebe os projetos, como ele arregaça as mangas e realiza. Então, graças ao Alcides e graças ao Caniato, foi feita uma reedição dessa gravação do Guarani, que imagino que até está disponível ainda, né, aqui na Secretaria do CCA, em que houve essa reunião de vários grandes figuras aí da cidade na área musical. Inclusive me falaram aí, me identificaram, acho que o Pierini, né, que participou também lá dessa montagem. Pieroni, que está presente aí. E também participou aí dessa histórica, era o cacique da ópera. Mas era basicamente isso aí, só para dar o meu depoimento. Muito obrigado, Borges. Eu quero declinar aqui que estão presentes da nossa diretoria, o professor Rigidano, recém-operado de uma catarata, e que eu acho que ele precisou se ausentar. Mas ele estava aqui logo no início do nosso evento. Também a nossa vice-presidente, doutora Clarissa Mendes Nogueira. Está presente. E o engenheiro Fernando Pina Figueiredo, da nossa diretoria. Eu acredito que eu tenha mencionado todos que estão presentes. Esqueci alguém? Não. Então, em nome de toda essa diretoria, eu agradeço a presença de todos que vieram aqui prestigiar este momento muito importante para a vida cultural da cidade, onde nós resgatamos essa história, esses fatos, esses momentos, voltamos a registrar. Isso está sendo inclusive gravado em DVD pelo nosso cineasta aqui, o Flávio Machado Homem, e que vai estar disponível para aqueles que quiserem conservar essas palavras do professor Caniato, e essas homenagens que foram feitas aqui por duas de suas ex-alunas, que trouxeram essa parte da vida do professor bem presente e participativa. Bem, então com isto eu quero agradecer a presença de todos e muito obrigado então por essa noite agradável, obrigado ao professor Rodolfo Caniato pela doação dos livros. Muito obrigado, senhores.